Eu não tenho como opinar, porque eu não posso julgar o que você está sentindo. Então, cada passo que você dá, para mim, pode ser lento, pode ser rápido, mas é o seu momento, é a forma que você está caminhando. Que bolha é essa que você está vivendo, que só importa só a sua vida, não importa do outro? E é contra a mulher, né? A mulher, ela é exposta, mas é contra ela. E aí, quando o homem é exposto, não. Não. Ele ainda colhe frutos disso. Sim, mas é porque nós carregamos essa cultura. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Líbano. Prazer, meu nome é Everton Teles, estou aqui novamente com uma profissional impecável que vai trazer muito conhecimento para vocês. E hoje eu estou na presença da Flávia Guedes, ela é da área do direito, com vários certificados, várias especializações, uma pessoa extremamente gabaritada para tratar de assuntos bem técnicos, específicos, mas que trarão bastante benefícios para a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Flávia, prazer estar aqui com você, tá? Seja bem-vinda, é uma honra estar aqui com você hoje. E eu queria que você implementasse tudo aquilo que eu acabei de dizer e você reforçasse a sua apresentação, todos esses certificados, sua presença na área, enfim, sinta-se à vontade. Eu que agradeço o convite, Everton. Sou Flávia, sou formada em Direito há 23 anos, sou procuradora de carreira municipal, trabalho com regularização fundiária urbana no município, sou presidente da Comissão de Regularização Fundiária, sou pós-graduada em Direito Tributário, Gestão Pública, mestra e doutoranda em Planejamento Urbano e Desenvolvimento Regional. Você terminou sua faculdade de Direito e está em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho? Sabia que com uma pós-graduação à distância, na área do direito, você aumenta sua área de atuação, advogando como criminalista, trabalhista, civil e entre outros? E ainda se qualifica para prestar concursos públicos, para seguir em carreiras policiais e tribunais de justiça. Ao se especializar, você se tornará um profissional requisitado, porque vai desenvolver habilidades como pesquisa jurídica avançada, análise crítica, comunicação eficaz e argumentação robusta. Os benefícios para a sua carreira são inúmeros. E na Faculdade Líbano você tem acesso a mais de 60 cursos de pós-graduação em Direito com formação em apenas 6 meses. Todos com nota máxima no MEC. E você estuda no conforto da sua casa, como se estivesse assistindo uma série na Netflix. Então aproveita e já aponta o celular para esse QR Code e conheça todos os nossos cursos disponíveis. Flávia, me conta, para já iniciar nossa conversa, como é que foi a Flávia lá novinha, adolescente, que resolveu ir para a área do direito? Por qual que foi sua motivação? O direito, ele surgiu como uma novidade, não era a minha área de interesse, não era. E por questões de estar próximo à família, o curso de Direito era um curso novo na região, passei no vestibular e fui ficando e fui gostando do direito. E eu sou uma entusiasta do conhecimento, eu gosto de estudar. E fui me especializando, passei no concurso público, continuei advogando, sou advogada de militante, continuei advogando e fui me especializando. Hoje, a minha área principal é o planejamento urbano, a regularização fundiária, e inevitavelmente está muito ligada ao direito de família, que parece que é estranho, né? São duas áreas tão distintas, mas ao mesmo tempo que são distintas, elas estão intrinsecamente ligadas, elas são muito ligadas, tanto o direito de família quanto o direito possessório como um todo, né? As regularizações fundiárias, e principalmente o território. No território se aplica políticas públicas e quem mais precisa de política pública que não o direito de família. Perfeito. Flávia, me conta então, já que você falou que entrou nesse meio que no automático, assim, não era nem a sua área de interesse no início, mas que você já advoga, faz parte da sua função. E quais foram os principais desafios que você enfrentou logo no começo de profissão? Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que nós vamos tratar ao longo do podcast, né? O mercado de trabalho como um todo, agora cada vez está mudando mais, mas ele com certeza é muito mais desafiador para as mulheres. Sim. E você pode ficar muito à vontade em discordar de mim também, tá?
E me conta quais foram esses desafios que você enfrentou, se é que você enfrentou desafios, como é que você entende esse mundo? Eu não diria que por ser mulher, pelo menos eu não senti dessa maneira, que houve um desafio aqui, outro lá, na condição de mulher. Eu acho que o direito, que eu acredito que toda profissão hoje, o início da profissão, ele é muito difícil, né? Você se estabelecer no mercado de trabalho, você buscar reconhecimento, você aprender, porque eu entendo que a prática vai te aperfeiçoando. Então, por isso que é tão importante os cursos pós-graduação, né? Depois que você se gradua, você está sempre buscando esse conhecimento. No meu caso, o direito ele é extremamente dinâmico. Então, você não pode parar nunca de aprender. Então, no início da minha profissão, o que eu senti mais dificuldade foi de ingressar mesmo no mercado de trabalho. Eu não sei se foi erro, se foi acerto, mas eu não fui trabalhar em escritório nenhum. Eu abri o meu escritório. De cara? De cara. Não sou de uma família de advogados. Abri o meu escritório e comecei a caminhar muito devagarzinho, bem nos primeiros degraus mesmo. E isso hoje, né? Agora em junho, se não me engano, eu vou completar 24 anos de profissão. E até uma dúvida que eu tenho. Você disse que você começou abrindo já seu escritório, né? Seu próprio empreendimento. Uhum. Na faculdade, vocês tiveram alguma matéria específica sobre empreender? Não. Eu não sei se hoje o curso de Direito ele oferece isso. Nós tínhamos uma matéria chamada prática forense, que se aprendia a escrever o direito, mas não de empreender. E isso é uma coisa que eu acho super importante hoje, as faculdades elas terem isso como currículo, né, como grade curricular, porque o profissional de qualquer área, ele sai muito cru, né? Ele sai com muita teoria, ele tem pouquíssima prática. Então, tem aqueles que, no caso do direito, eles vão buscar um concurso público, mas quem resolve caminhar para advogar, o caminho é muito árduo. É muito árduo. Imagino. E eu te confesso que até hoje eu ainda estou aprendendo. Essa parte do empreender, de buscar meios de otimizar o escritório. Hoje, né, principalmente depois da pandemia, o direito ele se tornou muito digital, as audiências hoje são online. Hoje você faz atendimento pelo cliente de forma virtual. Então, eu estou caminhando ainda e estou aprendendo muito, buscando empreender nesse sentido. E isso faz muita falta na faculdade. Pois é, e o empreender, ele vem junto com outras tantas disciplinas, características, que eu imagino, tá? Que também não é dito no direito, assim também como não é dito em vários outros cursos de graduação. Então, por exemplo, eu conheço alguns profissionais de direito que eles não têm, por exemplo, português impecável. Não conseguem, a oratória não é bem aplicada, não tem uma habilidade de retórica também desenvolvida, e isso é muito ruim. Muito. Isso não deveria ser obrigatório no curso de Direito, uma vez que você lida com processos e vidas que fogem da sua vida, inclusive? Deveria. A faculdade, ela nos fornece o direcionamento. Óbvio que você vai aprender princípios do direito, você vai aprender sobre o direito, mas o bom profissional, ele tem que buscar mais do que a faculdade. Ele precisa buscar. Eu tenho visto, até às vezes converso com outros colegas, uma redação precária, né? Redações precárias, as falas precárias, um vocabulário mais enxuto. E isso não é a faculdade que nos entrega. Isso Perfeito. É o profissional que tem que buscar. Perfeito. Né? A faculdade ela vai te entregar os princípios, os direcionamentos, vai te ensinar a fazer a leitura da letra, da lei. A gente fala que nos ensina a raciocinar de forma jurídica. É isso que a faculdade vai te fazer. Raciocinar de forma jurídica. Saber utilizar a lei, saber utilizar a jurisprudência. Mas essa busca do mais, de um português
bem escrito, bem redigido, de uma fala coerente, de uma fala, né, escorreita, aí é o a mais que o profissional tem que buscar. Não... Acho que esse tato, na verdade, essa desenvoltura, todo profissional precisa desenvolver. Nós aqui na Libra, nós temos o costume de repetir várias vezes que as habilidades técnicas, aquelas que você conquista tanto numa faculdade quanto numa pós-graduação, elas são extremamente importantes para a sua carreira. A gente nunca vai defender o contrário disso. Contudo, não são essas habilidades que vão te manter no emprego. O que vai te manter no emprego são as outras habilidades, o que a gente chama de soft skills, que é justamente a sua comunicação, ser assertiva, você tem empatia, você ter resiliência, flexibilidade, gestão do tempo. Gente, o tanto que um profissional de direito precisa de gestão do tempo, lidar com tantos processos, tantas coisas. Se você não tiver um controle, uma organização do seu tempo, do seu dia, você se perde. Sim. Tanta prazos, nós trabalhamos com prazos. Exatamente, tanta coisa que você precisa fazer. Então, não adianta nada a pessoa chegar lá cheia, passei no teste da ordem de primeira. Tá, mas e aí? Ixi, é o primeiro degrauzinho. E eu sou capaz de te dizer que talvez é o importante, porque é a sua profissão. Mas o que faz o bom profissional é todo o acessório que vem depois. É a busca do além. É exatamente isso que você está dizendo. E o que vem observando hoje no mercado de trabalho, principalmente no direito, que é o que eu acabo lidando mais. A falta de inteligência emocional das pessoas é uma coisa assim, que isso, né, inclui uma série de outros fatores, mas a dificuldade do cooperar com o outro, e não tem profissão nenhuma que você caminhe sozinho, não tem jeito, você precisa ter parcerias, você precisa ter bons contatos, você precisa ter bons amigos de profissão. No meu caso, né, do direito, no caso dos advogados, a gente tem que ter um trato com o servidor do fórum, você tem que estar lá, porque é ele que te ajuda para que seu processo ele seja mais célere, é ele que te ajuda que seu processo caminhe de maneira mais rápida. Então, tudo isso, e é uma coisa tão simples, sabe? Pois é. É um entender o outro, é receber o outro com certa empatia, com certo carinho, e hoje nós observamos que isso está ficando um pouco para trás. Com certeza, é porque as pessoas elas tendem cada vez mais a se tornar egoístas, a pensar só em si, nos seus benefícios e não olhar para o outro. Existe uma palavrinha mágica, né, que se chama rapport, que é a conexão profunda que você faz com o outro. Só que as pessoas acham que, nossa, rapport é uma coisa complicada de se aplicar. Gente, eu tô falando de olho no olho. Sim. Sorriso. Bom dia, boa tarde. Chamar a pessoa pelo nome. Estar genuinamente interessado por aquela pessoa. Será que isso é tão custoso assim? Sim. Que bolha é essa que você está vivendo, que só importa só a sua vida, não importa do outro? Você trouxe uma pauta que foi relacionada à pandemia. E o tanto que vocês, da área do direito, vocês precisaram rebolar mesmo, se adequar, porque muitas coisas não eram nem permitidas antes da pandemia e teve que passar a ser permitido porque as pessoas estavam em casa. Os processos precisavam dar andamento e vocês precisavam se adequar com isso. E juntamente com a pandemia, houve também um dado triste, que foi a quantidade de abusos e de violência doméstica mesmo que as mulheres passaram. Porque antes não era costumeiro, né, que as mulheres permanecessem tanto tempo dentro de casa com seus maridos. Isso, com a família como um todo. Exatamente. Eu não imaginava que era uma cena utópica pensar que essa convivência seria algo bom, algo positivo. Mas, na verdade, os dados mostraram exatamente o contrário. Que essa convivência trouxe malefícios enormes. Então, em análise geral, antes da gente entrar nos pormenores mesmo, nos dados, o quanto que isso afetou na área do direito, na vivência da mulher como um todo, essa convivência na pandemia. O quanto que vocês enxergaram que isso atrapalhou, até a forma mesmo da mulher levar a vida, levar um casamento. A pandemia,
eu penso que ela foi um momento assim desafiador para todos, né? Tanto do ponto de vista profissional, do ponto de vista doméstico, familiar, ele foi uma coisa assim muito, acho que rompeu uma série de estruturas. A mulher, tanto a mulher quanto o homem, foram todos ficarem ali dentro de casa, sob a pressão da pandemia, sob a pressão de que vai acabar mantimento, não vai acabar mantimento, a questão do ponto de vista assim, até institucional, fecha, não fecha, fecha comércio, não fecha comércio, paralisa as atividades, não paralisa as atividades. Isso tudo gerou em todos um conflito. E além da convivência, né? Aquela convivência conflitante, aquela convivência sob pressão, houve um agravamento enorme do ponto de vista de violência doméstica. Aqui entendendo a violência doméstica não como homem e mulher, mas a violência doméstica enquanto família, né? Abuso de criança, violência física contra a mulher, violência psicológica, violência financeira. Uma série de mulheres perderam o emprego porque teve uma redução. Então, tudo isso teve, do ponto de vista do direito, ele teve uma crise muito grande. E, além disso, durante um período, o judiciário ele não tinha como trabalhar, porque precisou adaptar. Como aconteceu com as escolas, ainda tinha filho em casa, estuda tarefa com o filho, assiste aula online com o filho. Então, tudo isso veio para dentro de casa. Então, toda aquela demanda da rua, aquele momento que todo mundo sai um minutinho para respirar, ele veio para dentro de casa. E o judiciário, nesse período, ele teve um período de que não funcionou. Só o que era urgente, e mesmo assim com todo o cuidado, só os plantões, até adequar essa nova realidade que nós vivemos hoje, que é do virtual. O que para o direito foi fantástico. Teve, antes da pandemia, teve a questão da virtualização dos processos, os processos foram se tornando eletrônicos, isso antes da pandemia, que foi uma forma de acelerar o judiciário, de quebrar um pouco essa morosidade. Mas com a pandemia isso foi necessário se instaurar mesmo essa questão virtual para todo o judiciário e principalmente por causa do número de demandas que foram surgindo em decorrência da própria pandemia. Óbito, que não é a nossa temática, mas os sistemas da Receita Estadual, eles praticamente paralisaram em decorrência da quantidade de óbito. E o óbito, ele passa pelo Estado e pelo Judiciário. Então, você imagina o caos que foi instaurado, principalmente pelo volume de óbitos da pandemia. Eu tive o prazer de conversar com uma delegada, uma vez, em que ela disse o seguinte dado. É porque, assim, não existe como a gente comprovar a quantidade de mulheres que sofrem abuso. Por quê? Muitas delas não consideram que foi abuso, mas foi abuso, porque já está acostumado. Vergonha. Exatamente. Tem as que também não denunciam, que passam pano, né? Enfim, existem vários desses relatos que eles são colocados debaixo do tapete. E pela vivência dela, ela foi precursora de um aplicativo que fez muito sucesso, de denúncia de mulher, enfim. Que é a Frida, não sei se você já ouviu falar. Uhum. Pois é. E ela disse que ela acredita, pela vivência dela, que 9 em cada 10 mulheres sofrem abuso dentro de casa. E esse dado me chamou muita atenção. Porque o contrário que eu disse, é distópico. Gente, mas como assim 9 em cada 10? Porque, igual você disse, existem vários tipos de abusos diferentes. Existe o abuso psicológico, abuso financeiro, físico, sexual. Existem vários tipos de abuso. E tudo isso consta como uma violência. Sim. É você estar restringindo, você estar violando o direito, o espaço, o respeito de outra pessoa. Dito isso, como que você, agora baseado na sua interpretação, né, ela falou que de 9 a 10
Você acredita que esses dados eles são coerentes? Você acha que não é tanto assim? Talvez seja até mais. Na sua realidade, como você vê isso? E juntamente com essa pergunta, como que as mulheres elas poderiam, por exemplo, se policiar? Por exemplo, existe a Lei Maria da Penha. Como que ela pode ser aplicada nesses casos? Em que momento a mulher deve fazer essa denúncia? O que ela deve ficar atenta? Enfim. Eu não sou capaz de te dizer, do ponto de vista de estatísticas, seria 9 a cada 10, ou 10 em 10, ou talvez 8. Uma coisa é certa, é alarmante o número. O número. Por quê? Porque, primeiro, é o medo que a mulher tem do agressor. Tanto a violência física quanto a financeira. Aqui, e não entenda financeira só daquela mulher que depende do marido, não. Que tem aquela violência financeira inversa, que é a mulher que leva o sustento para casa. Que provê. Mas ela tem uma distorção disso, que às vezes ela não tem acesso nem ao cartão dela. Nossa. Realmente. Então, porque a gente tem uma falsa ideia de que essas violências, elas acontecem em níveis de financeiros menores. Quando a gente pensa assim, a mulher ela depende do marido, como se fosse uma dependência financeira, e não é. Então, assim, é difícil dizer o percentual, e eu acredito que a delegada que vive isso muito na prática, ela tenha condição de dizer com mais tranquilidade, mas é alarmante. Porque a violência, a mulher, às vezes, ela não sabe, como você mesma disse, ela não sabe que ela está sofrendo violência. Porque ela entendeu que era daquele jeito. Tem situações que a mulher viu a mãe passando por aquilo, viu a tia passando por aquilo, então ela passa e ela entende que é normal. Ela entende que aquilo ali faz parte da vida dela. E são coisas assim, até a forma de falar, o menosprezo da tarefa da mulher, aquela que está lá no lar, né? Que eu tô para te dizer que talvez seja uma das tarefas mais difíceis. Com certeza. É a do lar. Eu não tenho dúvida que é mais difícil. É a do lar, ela não tem fim, ela não tem reconhecimento. Então, isso é um tipo de violência. É aquela violência da mulher não ter acesso a comprar alguma coisa que ela precisa. É aquela mulher que ela recebe um valor do marido e ela tem que administrar aquilo ali daquela maneira. É aquela mulher que ela tem que pegar a notinha do supermercado e levar lá para ele e comprovar que ela gastou foi aquilo. Isso é violência. Ou até mesmo esconder. Isso é violência. Porque você imagina que quando se fala em casal, você está tratando de forma muito igualitária, independente de se mulher ou se homem. A partir do momento que essa balança ela começa a tender para um lado ou para o outro, não é saudável, né? Fora isso, tem os relacionamentos extremamente tóxicos, né? De narcisismo, tanto para um lado quanto para o outro. E quando eu digo quanto para um lado quanto para o outro, que na prática se vê também a utilização indevida da questão da violência doméstica. Às vezes, infelizmente, a alegação de violência doméstica ela é utilizada de maneira equivocada. Nossa, esse é um assunto complicado que eu ia até tratar mesmo, porque é o seguinte, é muito complicado, principalmente para mim que eu tô falando aqui, porque, querendo ou não, a gente vive num momento em que eu não tenho lugar de fala para poder comentar sobre isso, né? Mas existem cenários em que a violência ela não acontece. Sim. Só que eu tô errado em dizer que a palavra da mulher ela tem mais poder na justiça? Em casos de violência doméstica, sim. É quase que é cego. Pois é. Então, assim... E aí, só te cortando, quando você diz assim que você não tem lugar de fala, aí eu ouso em discordar. Eu acho que... Eu também discordo da minha fala. É só porque... Eu acho que todos nós temos que tratar a temática de forma muito igual. Eu concordo. É muito igual. Eu não... É a legislação, tá? Quando a mulher ela chega
na delegacia, quando ela faz uma denúncia, a fala dela, ela é dita como verdade, ela tem um poder muito grande, até que o homem se defenda. É recebida aquela denúncia dela de forma muito verídica e, infelizmente, às vezes são criados cenários que não são reais. Eu imagino. Às vezes por disputa judicial, de guarda de filho, disputa judicial de partilha, acontece. E isso é triste, porque tem aquela outra que ela precisaria chegar lá e dizer, e às vezes ser acolhida, e ela não vai ser. Porque tem aquele momento que vai se descredenciando essa força da lei, né, em favor da mulher. Assim, existem vários cenários possíveis. Por exemplo, vou citar uma coisa que aconteceu já dentro da minha casa. Eu e minha esposa brincando de contato físico, de correr atrás do outro, enfim. E aconteceu um cenário que eu acabei esbarrando nela com um pouco mais de força, sem querer. E acabou deixando um roxo nela. Eu me senti muito mal, pedi desculpa e tudo mais. Ela falou, não, pra que pedir desculpa? Nossa, a gente tava brincando, eu sei que não foi a intenção. Só que eu fico pensando, não é o caso da minha esposa, mas caso ela quisesse usar isso de má fé, eu estaria preso agora, provavelmente. Se você tivesse numa disputa judicial com ela, por exemplo, um divórcio, ela poderia, sim. E olha só como é que foi o cenário E construído. de fato aconteceu, mas não houve a intenção. Exatamente. Né? Aconteceu o embate ali, a brincadeira, teve a lesão, né, o roxo, mas não tinha a intenção, não era o objeto da brincadeira. Mas seria um problema. E tem situações mais graves, sabe? Não, então eu tenho uma coisa bem levinha aqui. Tem situações de auto se mutilar para atribuir culpa ao companheiro, ao marido. Não, a gente viu, por exemplo, não tô passando pano para jogador de futebol nem nada disso não, porque tem muito assunto desse que tá em relevância agora no momento, né? Tem evidência. Mas existiu, por exemplo, o caso do Neymar. Você lembra? Recorda? Lembro. Neymar. Que não era real. Pois é. Aí que é o ponto? Foi constatado de que não era real. Ou seja, que aquela mulher estava simulando tudo aquilo. Agora aquilo ali aconteceu com o Neymar. Imagina com tantos outros homens que não têm a intenção, mas que apenas uma mudança de narrativa acaba com a vida dele. Sim. Não tô falando que, por exemplo, o Daniel Alves ou o Robinho, eles não fizeram o que fizeram. A gente não está se fazendo a defesa do homem. Exatamente. Está se virando o olhar para que acontece erro do lado de cá também. Exatamente. Isso não justifica quando é real. Mas eu fico triste, porque como que a mulher, ela expõe, porque ela não está expondo ela. Quando ela faz isso, ela está expondo a outra, que de fato precisa do acolhimento da sociedade. Então, quando ela faz isso, ela não está criando um embate para o homem, não. Ela está tirando a força da mulher do lado de cá, que ela precisa desse acolhimento. Você acha que esse é um fenômeno brasileiro ou é um fenômeno do humano? Por quê? O brasileiro ele não pode saber que ele tem acesso a algum tipo de benefício ou tirar vantagem do outro, que ele simula, move céus e terras para poder coletar aquele benefício. Infelizmente, nós sabemos que o brasileiro é assim. Agora, será que isso é um fenômeno humano? Você acha que o que acontece, por exemplo, com esses proveitos tirados, por exemplo, da Lei Maria da Penha, também acontece no exterior? Acontece. Da mesma maneira? Acontece, mesmo nível? É humano. É humano. E eu acho que volta até no que nós começamos a conversar, no sentido dessa falta, dessa inteligência que as pessoas, emocional que as pessoas precisam, essa busca pelo um discernimento. Eu acho que é humano. Eu acho que principalmente assim, nós chegamos numa geração que ao mesmo tempo que não se pode nada, se pode tudo. Eu entendo que não é específico do Brasil ou da região XY. Eu acho que é humano, é do ser humano mesmo.
vendo a possibilidade de se aproveitar de uma situação, se agarra àquilo, sem pensar no que eu estou causando para o outro, né? Sem pensar na força que eu estou tirando do movimento da mulher, de fato, violentada. Eu penso, né, que é humano. E no caso de... Agora vindo à tona o feminicídio, né? O Brasil, ele é um dos países que mais tem feminicídio no mundo? Você tem essa informação? Não. Tem países com mais índice. O Brasil ele tem um índice alto, mas não. Países de subdesenvolvidos, o índice é muito maior. É mesmo? É muito maior. É muito maior. Apesar de que os dados, eles não são muito reais. Tem a vergonha, tem o medo do parceiro, tem a falta de instrumentos na gestão pública para estabelecer os critérios. Há uma falta de sistematização das informações, porque às vezes eu faço denúncia numa delegacia, a outra pessoa ela liga no 180, o outro no 190. Não há uma sistematização dessas informações. Então, algumas informações ficam perdidas, tem aquela que faz a denúncia, depois tira a denúncia, tem situações que não são vistas como violência doméstica. Então, além de ter o perfil da agredida, tem a questão de gestão mesmo, de gestão pública que não consegue sistematizar essas informações para que saia lá monitorar de forma prudente ou de forma integral essas informações que a gente tem, assim, é esse percentual. E fora as mulheres que nem sabem que são vítimas de violência doméstica. Sim. Eu acredito que as que não sabem deva ser a maior parte, né? Sim. Por causa da nossa cultura patriarcal, tradicionalista mesmo. Sim. Viram, igual você mesmo já disse, que viram tias, mães, avós. Sim. Elas sendo submetidas a determinadas situações e que elas acreditam que aquilo ali é normal. É normal. Elas nunca imaginaram de outra forma, né? Numa situação, né, comum. Nossa, você faz comida salgada todo dia. Não, e veja só, eu fui num evento recente e o palco ele foi ocupado só por mulheres e que a temática era a violência doméstica vista por vários setores. Pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, pela sociedade e pelo poder público. E um dos relatos que eu achei muito curioso é de uma delegada dizendo que, às vezes, o agressor não sabe que ele é agressor. Acredito. Que ele não faz aquilo porque é intencional. Ele aprendeu que o correto é isso. Não que justifique o ato. Sim. Mas que ele não se vê como agressor. De dizer assim, nossa, mas foi só um tapinha. Nossa, mas eu só peguei ela pelo braço forte. Não, eu só chamei ela de incompetente, de burra, né? Que é um jargão mais doméstico. Então, o agressor, às vezes, ele desconhece. E nessa conversa foi até tratada uma questão de se buscar nessas famílias que passam por esse tipo de situação um aconselhamento da família. São até as orientações constelares, né? Que trata a família como um todo. Que às vezes o problema ele não é só jurídico, ele não é só judicial. Ele é muito mais de acolhimento, de ouvir, né? Uma escuta ativa. Eu achei assim super interessante. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele criou às vésperas do Carnaval um sistema integrado do não é não, que até foi veiculado em várias redes. Eu ouvi falar disso. Interessantíssimo. A mulher podia acionar via aplicativo, via site do tribunal, dos tribunais de justiça ou por telefone. Nos bloquinhos de carnaval acontece muito isso, né? Puxar aquela coisa toda. O CNJ ele fez uma campanha específica para o carnaval.
de que a mulher ela tinha uma linha direta de denúncia caso ela fosse molestada ou incomodada, importunada dentro das festas de carnaval. E teve um número altíssimo de denúncias. E essas denúncias elas foram aplicadas alguma coisa de fato? Nessas denúncias aí a gente já entra na parte do judicial. Teria que se identificar o agressor, identificando o agressor, ele vai responder, processo judicial e tudo. A dificuldade seria localizar ali ou identificar o agressor. Mas, de uma maneira geral, tinha inclusive postinhos, né, de polícia prontos ali para dar atenção a essas mulheres, caso houvesse as denúncias. Então, eu achei muito interessante, porque aí nós não estamos falando da violência doméstica, nós estamos falando da violência de gênero. Nós estamos falando da questão da mulher, né? Então, surgiu-se o próprio CNJ, ele criou todo um arcabouço, toda uma estrutura para apoiar essas mulheres no momento do carnaval. Flávio, tô pensando aqui, a gente está falando sobre a defesa das mulheres e tudo mais, a gente vai voltar nesse assunto. Contudo, agora eu quero fazer um pensamento reverso. Existem homens também que sofrem abuso, com um número muito menor de proporção, mas existe, tô errado? Sim, existe. E como é que o homem faz para poder chegar ao ponto de denunciar? Se para a mulher muitas vezes é vergonhoso, como é que o homem teria coragem de fazer um negócio desse? Olha, eu tive um único caso que eu acompanhei de perto. Era violência física. Violência física que repercutia nos filhos. Ele não teve apoio nenhum. Ao contrário, foi chacota na delegacia. Putz. E você me perguntar como tratar, eu não sei te responder. Como que seria essa situação? Aí é buscando o judiciário, né? Foi o que nós fizemos através de representação, ação específica, mas acontece. É porque assim, eu tenho uma linha de raciocínio, mas só que essa minha linha de raciocínio, ela não reverbera em todo o cenário masculino. Óbvio, cada um tem uma opinião diferente. Eu não acho que se aplica. Na verdade, a minha opinião é, em 99% dos casos, toma jeito. Assume sua postura, seja homem de fato. Mas existem os caras, o Belo e Graciane Barbosa. O que acontece? Poxa, tá na cara que se ele alegar uma agressão física, realmente deve ter sido agredido mesmo. Mas e aí? E esse cara? Sabe, ele não vai receber apoio nenhum, em lugar nenhum. Infelizmente. Pelo menos do que eu presenciei, não houve apoio. Não houve apoio. Na verdade, eu falei um caso, foram 2. Um foi de violência física, que denunciou, e na verdade o policial não quis nem lavrar o boletim de ocorrência, a representação. E no outro, a moça, ela foi para as redes sociais dizer que ela tinha sofrido agressão física. Mostrou vários cortes, foi pro Instagram, colocou a imagem do suposto agressor. Depois descobriu-se via testemunha que aquilo nunca tinha acontecido. E foi feita uma representação que também não caminhou. Que ele alegou o contrário. Provou que ele não tinha nem colocado a mão nela, né? Provou. Não era namorada, não era nada, era um caso bem específico, assim. E a representação, ela não surtiu o efeito. Teve que ser proposta ação judicial de indenização, de utilização de imagem, mas pela via da polícia, da representação, do boletim, não funcionou. Em nenhum dos 2 casos. Eu não sei até que ponto isso pode ser... isso a gente pode levar de forma cômica, mas é o cenário atual. Esse. Mas é muito preocupante, né? É muito preocupante, porque afastando um pouquinho da questão da violência doméstica, ao mesmo ponto que nós buscamos essa coisa de igualdade, que eu acho que é esse que é o correto mesmo, tem essa questão de carregar esse
essa coisa meio machista, sabe? Eu acho isso muito preocupante. Inclusive, porque eu acabei dando exemplo somente da agressão física. E a agressão física, com certeza, ela é muito menos vista e até incompatível você pensar em um homem que vai sofrer uma violência física. Só que existem outros tipos de violência. Você nunca viu panela de pressão voando. Pois é. Não, e outra. Com essa mesma delegada que eu conversei, ela me disse o seguinte, que ela já encontrou um caso, inclusive, de um homem que te pediu distanciamento. E a mulher não podia chegar perto dele. Por quê? A mulher, ela humilhou ele em diversos momentos com outras pessoas, chamando ele de frouxo, de conotação até sexual mesmo, coisa baixa mesmo, sabe? E o cara se sentiu extremamente humilhado. E nesse aspecto, ele fez bem em procurar justiça e não querer descontar na mesma moeda. Sim. O que acontece é que quando a relação ela chega nesse patamar, é importante o casal entender, quando eu digo casal, tanto casado como companheiro, de que não está dando certo. Então, a via adequada é buscar uma separação, né? Separação de fato ou um divórcio. É saudável para todo mundo, evita uma situação mais dolorosa para os filhos quando há filho, inclusive para o casal, porque o ato do divórcio ele é complexo, ele é sofrido para todos os envolvidos. A questão, assim, quando a gente tem que entender que há um todo. Né? Existe o homem que sofre violência, existe a mulher que sofre violência, existe o filho que sofre violência. A questão voltada para a mulher é por causa de toda essa cultura que nós temos de que a mulher, ela é hoje um alvo maior. A gente vê coisas absurdas, né? Que não é uma violência, mas foi uma violência de gênero, aquela questão da moça na capital mineira, de que ela foi deixada na calçada e foi violentada. Ali, para mim, é o cúmulo, e ali, para mim, houve uma sequência de escalas machistas, né? A meu ver, não só de quem fez, mas como de quem deixou, de como quem permitiu, a meu ver, né? Então é um entendimento muito, muito particular. Então, assim, a mulher hoje, existe essa série de leis, tem a lei Carolina Dickmann, que foi aquela questão da exposição dela no celular. Porque a mulher hoje, ela tem, do ponto de vista de números, ela é muito mais, ela sofre muito mais. Ela sofre muito mais, porque eu estou com todo tipo de violência. Até essa mesma exposição que você falou da Carolina Dickmann, né? Quando a mulher é exposta em rede nacional, né, na rede social, todos os palavrões e difamações possíveis. Quando o homem é exposto... E é contra a mulher, né? A mulher, ela é exposta, mas é contra ela. E aí, quando o homem é exposto, não. Não. Ele ainda colhe frutos disso. Sim, sim. Mas é porque nós carregamos essa cultura. Eu estava lendo recente agora alguns estados tratando da questão de inserir o estudo da Lei Maria da Penha dentro das escolas. Para que a criança, o adolescente, ele já comece a entender, não a lei em si, mas o porquê da lei, o porquê que é tão importante, o porquê que é tão importante você tratar a mulher com respeito, tratar o outro com respeito. Aqui, quando eu digo mulher, mas é tratar o todo com respeito. Então, há estados que já estão aderindo dentro das escolas a leitura e ensinar a Lei Maria da Penha. Fenomenal. Sim. Fenomenal. Tanto para dentro de casa, como você vê e fala assim, pai, esse comportamento ele não tá adequado. Não tá legal. Ele não tá legal. Da mesma forma de você ser um vigilante dos seus colegas de classe também. Fala assim, olha, cara, não fala assim com ela não, tá errado. Não pode pegar assim nela. Então... E eu acho que isso é bastante válido. É entender a educação, porque precisa se quebrar essa ideia cultural, né? Da mulher, de que ela pode ser subserviente àquele tipo de situação. Sim.
Precisa se quebrar. E onde você consegue fazer isso de forma mais assim, mais integral e mais proveitosa? É ensinando, é na educação. Perfeito. E há estados que vêm aderindo isso para tratar, e eu acho que deve tratar como todas as outras leis. Instâncias, Todo né? mundo tinha que ter um pouquinho de advogado. Eu concordo. Acho que todo mundo tinha que saber um pouquinho de lei. Porque é muito importante, até para você buscar o seu direito. Claro. A palavra feminicídio, Flávia, eu tendo a acreditar que ela nem sempre surgiu. Eu, pelo menos quando era adolescente, eu não lembro de ter ouvido falar nela. Tô errado? Quanto tempo tem que surgiu a palavra feminicídio? Eu não sei te dizer com exatidão o tempo, mas a palavra feminicídio, o geral, você assassinar, você matar alguém, o crime capitulado no Código Penal é homicídio. Né? O crime capitulado é homicídio para você matar um ser humano. Nas relações que envolvam a violência doméstica, tá? Não é uma mulher matar a outra, é um feminicídio, há uma relação de um atropelamento, de uma arma de fogo, que é um feminicídio. O feminicídio é para especificar, para nominar aquelas relações que a causa é a morte que acontece em decorrência de algum tipo de violência doméstica. Então não é específico, porque o ato de matar uma mulher é um feminicídio. A violência, a consequência morte em decorrência da violência doméstica é um feminicídio. Então é específico porque tem o agravante, né? Aí tem uma série de agravantes. A mulher confiava no assassino, tinha uma relação de dependência. Então é uma morte específica. Não é porque é do sexo feminino, mas é porque é uma morte específica que ela carrega toda uma estrutura, todo um requisito de violência doméstica, que a causa-morte foi essa violência. Entendi. Então, qualquer tipo de violência, é correto dizer que qualquer tipo de violência... Com causa-morte. Direcionada à mulher fora da casa, então não é um feminicídio? Não necessariamente. Vamos pegar um exemplo aqui de um atropelamento. Você dirigindo o carro, você atropelou uma mulher. É um homicídio. É um homicídio. É um homicídio. Você pegou o seu carro, ela é sua ex-namorada, você pegou o seu carro, você jogou o seu carro em cima dela com o intuito de matá-la. É um feminicídio. Entendi. Um assalto, um assalto. Você quer assaltar e terminou com a morte, né? Um tiro. Não é feminicídio, é um assalto com morte. Isso, como eu disse, o direito ele é muito dinâmico. Novas leis surgem. Em 2023, agora, foi promulgada uma lei sensacional de dar apoio ao aluguel para mulheres que sofrem violência doméstica. Porque, às vezes, a mulher ela não vai lá denunciar o agressor porque ela não tem para onde ir. Exatamente. E costuma a família não aceitar, tá? A família pedir para passar pano pro agressor. Acontece muito. Eu imagino. Não ter o apoio da família. Foi promulgada uma lei de que a mulher, ela já vai, quando ela sai da delegacia lá, ela já é direcionada para um aluguel social. Isso dá força para ela. Mas, de forma geral, a vida... Agora eu vou querer vou dar como é que eu vou falar? Mas eu vou engrandecer um pouco a mulher aqui agora, porque, gente, ser mulher é muito mais difícil que ser homem. Com certeza. Em todos os aspectos. Eu peguei minha menina no colo assim que ela nasceu e eu já falei com ela, olha, sua vida vai ser muito mais difícil. Só que seu pai vai estar aqui, enfim. E aí todas as fases de criança, adolescente fica mais difícil, vira adulta fica mais difícil, casa, mais difícil, vira mãe, mais difícil. Tudo é muito mais difícil no quesito de mulher. Igual você disse em relação à família nem aceita. Até na relação de sogra e nora... É mais difícil. É mais difícil. Com sogra e genro, na maioria das vezes é tranquilo. Sim. Ou seja, a família da esposa, da mulher defende o homem e a família do homem também defende o homem. Sim. Sim. Isso é muito comum acontecer. Há famílias que tendem a dizer para a mulher assim, olha, deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Além da família, sabe? Não tem o acolhimento, às vezes, de outras mulheres. Inclusive, eu tenho uma opinião que ela é no mínimo polêmica. Eu não acredito muito na palavra sororidade. Também não.
Então, somos dois com polêmica. Por quê? A verdade, as mulheres elas querem mais do que mais o malefício da outra do que do benefício. Eu tenho observado que eu acho que até por ver outras mulheres em situação difícil, há grupos que vêm se juntando mesmo para apoiar essas mulheres, porque essa questão individual ela não funciona. Então, hoje, o terceiro setor, que são as instituições, as ONGs, elas têm criado projetos fantásticos para acolher essa mulher. Porque, normalmente, a mulher lá, vítima de violência doméstica, ela não tem o apoio da mãe, ela não tem o apoio da vizinha, ela não tem o apoio da família, ela não tem o apoio da amiga, por exemplo. Não, deixa isso para lá, porque a pessoa que não dá apoio, é o que eu penso, ela assim, eu vou entrar nisso não, que o problema vai vir para mim. Então, aquela mulher, ela tem hoje um grupo, que é o terceiro setor, que vem apoiando essas mulheres. Tem projetos fantásticos de apoio à mulher. E é apoio, não é só apoio de escuta ativa, não. É apoio de ensinar a fazer um bordado para a mulher, a ter a independência dela. É apoio só de ouvir. É apoio de olhar o filho dela lá por 4 horas para ela conseguir dormir. Incrível. Né? Porque quando a gente entende, quando a gente fala disso, a gente vai nos extremos. Só que não é só dos extremos. Às vezes é uma coisa tão pequena que faz a mulher dar esse passo. Ela precisa saber que ela pode contar com alguém para dar o primeiro passo. Ela fazendo isso, ela já consegue mudar a vida da família dela todinha, principalmente dos filhos. O que acontece é que a palavra sororidade, né, ela é muito bonita, mas a primeira pessoa a jogar a pedra numa mulher é a própria mulher. É a própria mulher. Não é o homem. É a própria mulher. O homem, em geral, ele não se preocupa com isso. Além de não dar o apoio, joga a pedra e julga, né? Que eu acho que quando a mulher ela tá passando por esse tipo de situação, a última coisa que ela quer é ser julgada. Por que você faz? Por que você não deixa de fazer? Quando eu ouço, né, das minhas clientes, que, mas você acha que eu deveria fazer isso? Eu não tô fazendo certo. Eu falo assim, eu não tenho como opinar. Eu não tenho como opinar, porque eu não posso julgar o que você está sentindo. Então, cada passo que você dá, para mim, pode ser lento, pode ser rápido, mas é o seu momento, é a forma que você está caminhando. Então, o que eu acho que a mulher, ela precisa exatamente disso, de saber assim, eu posso contar com alguém, mas deixa eu caminhar do meu jeito. Porque você imagina, ela ali dentro daquela casa, ela sendo vítima de um monte de agressões. Um monte. Há casos que a mulher ela precisa pedir pro marido dela para comprar um absorvente. Muito comum, inclusive, né? Muito comum. Então ela não quer ouvir de mim que ela tem que sair de casa, que ela tem que ir na polícia. Ela não quer nada disso. Ela quer saber assim, olha, se você sair, eu tô aqui. Na sua maneira, no seu tempo, eu tô aqui. Que eu acho que isso é o mais importante. Porque eu te disse assim, você vai na delegacia, eu não sei a reação daquele agressor, não. Eu vou estar lá do lado dela, e quando ela voltar para casa, eu vou estar lá dentro de casa com ela? Não vou. Então, é cada um... A gente tem que estar aberto. Fala assim, olha, eu tô aqui, mas o passo quem tem que dar é você, e o passo que você decidir dar é esse que você vai dar, e nós vamos te acompanhar nesse passo. Perfeito. Né? Porque depois a gente não consegue acompanhar. E há casos tão tristes que a mulher está dentro de um casulo. Ela primeiro tem que se descobrir para depois ela conseguir tomar alguma providência. E a gente tem que respeitar isso. Perfeito. Flávia, quais conselhos que você dá para as pessoas que estão querendo se especializar nessa área e focada nesse assunto, por exemplo, do direito da mulher? Eu não sei qual é o curso, qual que é a trajetória que a pessoa precisa fazer, e se o mercado está aberto para isso, se nós estamos precisando de mais profissionais, mais conscientização, e na área do direito como um todo também, para as pessoas que estão almejando se especializar e talvez seguir um caminho parecido com o que você seguiu. Quais conselhos que você daria para essa pessoa? Estudar muito. Ter um objetivo, acho que o principal é o objetivo.
né? Estabelecer o que eu quero, qual tipo de profissional que eu quero ser. Eu acho que esse é o primeiro passo. Qual tipo de profissional? Estudar. Hoje, quem quer se especializar nessa coisa mais voltada, nessa temática voltada para a mulher, seria o direito de família, né, que ele proporciona tudo isso, que aqui nós estamos tratando de uma pontinha, de um eixo gigantesco, a quantidade de intervenções que pode se fazer nas relações familiares, direito de família, se especializar no direito de família, buscar entender o direito penal, como é que funciona o direito penal, obviamente não se especializar, mas entender o direito penal como um todo. Estudar. Eu penso assim, congresso é muito interessante, a gente ouve muito prática, mas assim, é o estudar, é assistir boas aulas, é buscar boas referências de instituição e não parar de estudar nunca. Perfeito. E Flávia, e como é que as pessoas fazem para poder te encontrar? Para poder entrar em contato com você? Nas redes sociais, enfim. Eu tenho meu perfil no Instagram, tenho um escritório físico, mas hoje, curiosamente, em decorrência dessa parte mais virtual do direito, é mais pela rede social mesmo. É Flávia Guedes, meu perfil. Eu tiro dúvidas. @Flávia Guedes. @Flávia Guedes. Tiro dúvidas. Tem muita coisa interessante de direito de família, de planejamento urbano, de sucessão, que é outro ponto super importante também, que atinge a mulher, o tipo de regime de casamento, o que é importante, o que não é. Inclusive, vem um tema que agora na minha cabeça, apesar que nós estamos no final, mas como a gente não tem o papo aqui é livre, que eu lembrei do seu sobrenome, e eu lembrei agora do caso da Ana Hickman, que foi recente. Sim. Por causa que ela tá agora com o Edu Guedes, né? O marido dela o ex-marido dela acabou sendo taxado como o abusador, né? Não sei, foi comprovado que ele realmente houve um abuso? Parece que sim. Quando essa questão da mídia, né, é difícil a gente dizer, porque eu não vi o processo. Mas das matérias que eu li e das decisões que foram tomadas no processo dela, sim. E a violência dela não era nem só a física. Ali ela sofria 3 tipos de violência, principalmente a patrimonial. Sim. Outro caso recente de mídia, o caso daquela menina, da Larissa Manoela. Ela sofria uma violência patrimonial. Dos pais. Dos pais. E só que teve alguns artifícios curiosos, né? Que ele, por exemplo, já veio a público falando que ela mantinha esse contato com o Edu Guedes antes. Que o próprio filho dela já viu. Mas vezes. Não justifica. Claro! Não, porque eu sei que no processo tudo isso é colocado em pauta, né, na mesa. O que acontece? Essa questão do adultério, tentando levar para o viés do adultério, né? O adultério, ele não é crime. Foi lá atrás, nos primórdios. Eu sabia disso. Nos primórdios, o adultério era crime. E ele, inclusive, estou dizendo crime de uma forma mais ampla, né? Inclusive, ele tirava direitos da mulher ou do homem, quem cometesse o adultério. Com a reforma, ela não é crime mais. Então, mesmo que ele prove lá que houve uma traição... E não tem na hora do casamento de comunhão parcial ou total de bens, então não tira esses benefícios, nada disso. Sabe quando que tira por adultério? Quando você casa com regime de separação total de bens e no seu pacto antinupcial você estabelece que se houver traição, a outra parte não tem direito a nada, o que não tem pelo próprio regime. Mas ou então você faz no seu casamento um pacto antinupcial com uma cláusula de traição. Entendi. Isso, não. E tem como adicionar isso, inclusive, hoje em dia no seu casamento, não tem como não? Ou a partir de agora, se... Ou não tem? Poderia, mas não retroage, né? Então, tudo aquilo que você já adquiriu antes dessa cláusula, ele não entraria na cláusula. Não entraria na cláusula. O que é possível é que você entre, caso seja uma traição pública, notória, vexatória, como a gente vê muito em site de fofoca, né? Você poderia entrar com pedido de indenização por danos morais contra aquele cônjuge, né, contra o marido ou contra a mulher que cometeu o adultério e expôs o outro. Entendi. E mesmo assim, que eu tenho um caso
similar a esse, o juiz entendeu que não foi. Não foi o quê? Não foi vexatório. E aí? O que deu no final? Tá no tribunal, pro tribunal decidir. Entendeu que não tinha. Houve uma traição, mas não teve uma repercussão que causasse vergonha. O que eu muito particularmente discordo. Entendi. Olha, se você, mulher, tá com alguma dúvida em relação a isso, manda mensagem lá pra Flávia. @Flávia_Guedes no Instagram. Não sinta nenhum pudor em chamá-la para poder conversar. De jeito nenhum. Eu acredito que ela terá o maior prazer de te instruir da melhor forma possível. Seja para você comentar sobre Bela Graciane ou então Edu Guedes e Ana Hickman, enfim, e o ex-marido dela. Fique à vontade. Flávia, muito obrigado por você ter vindo aqui. Sou eu que agradeço. Acredito que todo o conhecimento adquirido aqui foi importantíssimo. Eu pude aprender muito. Acredito que todo mundo que está assistindo também pôde aprender muito. E foi uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham aprendido muito. E espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço e tchau, tchau.